Olá, sejam bem-vindos à nossa série Caminhos da China. Hoje estamos com Farid Murad, ele é vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e diretor da São Paulo Chamber of Commerce. Farid já esteve 36 vezes na China e tem 40 anos de experiência com comércio internacional. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é o guanxi, o relacionamento com os chineses. Seja bem-vindo, Farid. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Como eu comentei, o guanxi é um termo que chama muito atenção e eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é o significado deste termo e por que é tão importante para os empresários brasileiros ter sucesso nos negócios na China. É muito interessante o termo guanxi, mas mais interessante é a forma com que você se relaciona com o chinês. O chinês não é um povo fácil de se relacionar. Por quê? Porque nós temos uma diferente cultura, nós temos uma diferente forma de educação, nossa educação é diferente da educação deles, mas o chinês é uma pessoa extremamente dócil. Você vai perceber isso quando você passar a conhecê-lo. O que vem a ser o guanxi? É um relacionamento, é um conhecimento entre as pessoas. Eu, nessas minhas viagens à China, eu fui a primeira vez em 1991, acompanhando o governador Fleury. Na época, o governador me convidou para fazer parte de uma delegação que ele ia visitar a China e ele visitou inclusive Taiwan, primeiro foi a Taiwan, depois que nós fomos à China. Sim. Então, Taiwan era um povo já mais acostumado com o ocidental. O taiwanês era uma pessoa bem mais acostumada e os chineses não havia muito relacionamento, porque eles estavam numa fase ainda sem desenvolvimento. Eu comecei, nessa viagem, essa foi a minha primeira viagem, eu comecei a me relacionei muito bem com os chineses, tanto com os taiwaneses quanto com os chineses. Agora, você tem que aprender muita coisa. Uma das coisas é dar atenção a eles, coisa que muitas vezes as pessoas não o fazem. Eu tive a felicidade de conhecer pessoas muito bacanas na China, que me ensinaram muito, aprendi muito com eles. O senhor tem até diversas histórias, né? Tenho muita história. Dessas suas viagens. Depois, se quiser, te conto algumas, mas uma das coisas mais importantes é você nunca dizer não. Primeira coisa que eu aprendi, os chineses me ofereciam para almoçar, jantar, me ofereciam, por exemplo, comer cobra. Eu sou uma pessoa do interior de São Paulo e eu sei que a cobra é venenosa e eu tinha medo de comer veneno de cobra. Mas nada disso é verdadeiro, tudo isso é mentira. Eu como a cobra, a carne da cobra, ela parece um frango, uma carne clara, certo, branca, parece realmente um frango, uma carne de frango. Então eu tive a oportunidade de comer carne de cobra e eu acabei até gostando, porque não tinha nada de mal. A gente passava na rua, na frente de restaurantes mais simples da China, eles têm um cativeiro lá, tem uma gaiola, tipo gaiola, onde eles têm cobra, eles matam na hora e você vai e te serve. É muito interessante. Então, eu, para não ofendê-los, eu comia cobra. Então é importante não falar a palavra não, né? Evite falar a palavra não. Tudo que você puder fazer para agradá-los é muito bom, porque eles também querem te agradar. Eu lhe contei uma das minhas histórias, foi muito interessante, que eu estava lá, a primeira vez que eu fui depois da viagem do governador Fleury, aí eu fui para negócios. Aí eu fui exclusivamente para fazer negócio.
Eu lancei no Brasil o ventilador de teto decorativo. Eu fui a primeira empresa brasileira a trabalhar com um ventilador de teto decorativo, sempre lembrando disso. Certo. E eu consegui obter êxito, mas à custa de muita paciência. Por quê? Eu estava com o fui apresentado, eu tive relacionamento com o Mr. Wan. Mr. Wan era um fabricante no sul da China, ali na região de Songshan, chama-se Tongshan. Ele fala assim, Tongshan. E eu fui lá, recebido por ele, eu acabei me relacionando muito, que eu passava de manhã, às vezes ele ainda vinha tomar café da manhã comigo, mas eu preferia tomar café da manhã sozinho, mas ele almoçava e jantava comigo todos os dias. Até que chegou um dia, nós estávamos jantando num restaurante, comendo uma carne, um filé, coisas raras na China, mas esse dia ele me levou para comer filé e ele me ofereceu também o Peking Duck, que é o pato de Pequim, que é uma das coisas que eu gosto muito de comer. E foi bem interessante que começamos a conversar, aquele papo. Eu falava inglês e, por sorte, Mr. Wan falava também inglês. E conversando bastante, eu falei, Mr. Wan, por favor, eu vim aqui para fazer negócio. Ele falou, mas nós estamos fazendo negócio. Eu falei, mas como? Que eu estou aqui há 15 dias, indo, almoço, janto com você e não falamos de negócios. Ele falou, não, você está muito enganado. Você teve uma coisa muito importante, paciência. E a sua paciência me levou a acreditar em você. Eu passei a confiar em você. Hoje nós somos amigos, eu tenho plena confiança em você e vamos fazer negócios a partir de agora. E vou lhe dizer o seguinte, eu vou lhe dar um prazo para você efetuar os pagamentos das suas importações de ventiladores de teto decorativos. A partir daí, ele me deu um prazo para eu fazer a importação. Então eu importei os produtos sem pagar nada, só na confiança, como nós dizemos assim no interior, só no fio do bigode. E foi uma coisa muito interessante para nós. Para mim foi muito bom porque aliviou o capital de giro da minha empresa. Eu pude trazer o produto para o Brasil, vender o produto e aí eu ia pagando. De acordo com a minha venda, eu acabava fazendo o pagamento. Eu era um empresário pequeno, tinha pouco recurso econômico, mas honrei até o final os compromissos assumidos. Então, citando esse exemplo, onde o relacionamento foi vital e também a paciência, eu queria lhe questionar alguns detalhes que eu encontrei, queria saber se isso é verdade ou não, né? Por exemplo, que os chineses procuram parceiros e não apenas negociadores. É isso mesmo? Exatamente. Existe muito brasileiro e muito chinês especulador. Mas a China é pior, porque o chinês, primeiro, tem dificuldade com a nossa língua. Depois tem a dificuldade da nossa cultura. A cultura deles é totalmente diferente da nossa. Seriam umas barreiras para os empresários brasileiros? São barreiras, e são verdadeiras barreiras. E em relação à comunidade chinesa, a questão da língua, conhecer a cultura, pode implicar uma barreira para o empresário brasileiro? Sim, pode. O empresário brasileiro, às vezes ele vai para a China, muitas vezes. Hoje já mudou muito, porque muitos chineses hoje falam inglês. Sim. Mas as primeiras vezes que eu fui à China, ninguém falava inglês. Eu tinha muita dificuldade de me comunicar.
Então o que eu fazia? Eu estava no hotel, lá no hotel eu pegava um pedaço de papel, pedia para o recepcionista do hotel, ou o gerente do hotel, escrever em chinês os locais onde eu ia. Ele escrevia num papel, eu mostrava para o chofer do táxi para me levar até esse local. E ele me levava e, olha, eu nunca tive problemas. Certo. E normalmente, nos locais que eu ia, sempre havia alguém que falava inglês. Então eu conseguia me comunicar. E acabei fazendo amigos dessa forma. Existe uma comunidade muito grande de indianos também na China, mas principalmente em Hong Kong. Só que Hong Kong já era muito mais, diria, muito mais evoluído, porque Hong Kong era uma colônia inglesa, então o pessoal já falava mais o inglês. Mas a China propriamente dita era difícil. Que seria importante, então, investir no aprendizado do chinês, do mandarim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E em relação ao conhecimento da cultura, o fato de o empresário conhecer, entender a cultura, como isso o favorece na hora de fazer negócios com os chineses? Facilita muito, facilita demais, porque se ele conhece o modo de vida do chinês, se ele tem um pouco de conhecimento, não precisa ter muito, mas um pouco de conhecimento vai ajudá-lo muito. Porque o chinês, para fazer negócio, ele só faz negócio se ele confiar em você. Se ele não confiar, você esqueça que você não faz negócio com ele. Hoje está indo até um grande amigo meu, está indo para a China hoje. Que legal. Eu fiz uma apresentação para um grande empresário chinês para a gente fazer um relacionamento. Tem essa questão também, né? Também. Tudo é uma rede de relacionamentos que você precisa conhecer ou ter alguém de confiança que te apresente para um empresário chinês para poder fechar uma parceria, né? Exatamente, porque a primeira pergunta que ele te faz, Farid, esse pessoal é sério? Farid, esse pessoal não vai querer me enganar? Essa é a forma que o chinês se porta. E ele quer saber tudo. Nós temos muitas dificuldades em exportação para a China, às vezes, porque o chinês quer saber. Ele quer a prova que nós temos o produto. Muitas vezes ele não acredita em você. O senhor poderia comentar um pouco mais disso, sobre as dificuldades que os empresários brasileiros têm, por exemplo, na área de exportação? Sim, isso é muito simples. Primeiro problema que nós temos é produto. E para você entrar com certos produtos na China, você tem que ser habilitado. Se você não se habilitar e você não qualificar e certificar o produto, você não entra dentro da China. A China compra muito, não só do Brasil, também dos Estados Unidos, de outros países, compra muito o pé de frango, aquela patinha do frango. Ela compra a coxinha do frango, a coxinha da asa do frango. Tudo isso ele compra. Compra também muito porco hoje, principalmente com a crise que eles tiveram, a crise suína, a peste suína, vamos chamar. Também estão comprando muito porco. Compram muita carne bovina, mas o empresário brasileiro precisa conhecer as características do produto deles. Então eles têm, cada um tem a sua característica. Por exemplo, ele vai comprar uma patinha, ele tem um tamanho que eles compram. Ele não compra qualquer pata. Ele exige uma pata, por exemplo, 11 centímetros, 10 centímetros, 13 centímetros. Ele exige isso. A carne de porco é a mesma coisa. A carne bovina que ele compra, ela é sem osso, desossada. Então, você tem que primeiro conhecer, saber o que é que tipo de produto que eles querem comprar. Então a primeira coisa, eu quando eu comecei a mexer com frangos, exportar frango para a China, eu apanhei muito.
Eu não conhecia frango. Eu conhecia frango de comer, que eu adoro fazer uma galinhada, agora cozinhar uma galinhada e comer. Mas fazer exportação é difícil, gente. É muito difícil. E ainda falando nessa questão da exportação, a gente tem uma tradição de que o Brasil exporta commodities para a China, né? Que é o nosso principal parceiro comercial. Mas o senhor vê que temos oportunidade de mudar isso, de começar a exportar outro tipo de produtos? Sem dúvida. O grande problema é competir em qualidade. Nós temos que competir em qualidade e competir em preço. Como é que você vai fazer isso? Uma das coisas é, primeiro, importar tecnologia. Eles têm uma tecnologia hoje muito avançada. Tecnologia, como eu disse, estou lá há 28 anos. Há 28 anos atrás, eles tinham uma tecnologia péssima. Você comprar produto chinês era difícil, porque ele chegava aqui com defeito e vinha com defeito. Mas o empresário brasileiro estaria preparado para exportar, além de commodities, para a China nesse momento? Estaria, sim. Só que ele tem que se preparar para isso. Ele tem que estudar. Certo. Ele tem que se... Por exemplo, se ele tem uma fábrica, se ele tem máquinas... Hoje eles são muito mais avançados em fabricação de máquinas do que nós. Você vê tratores por aí, empilhadeiras, por exemplo. Tudo isso você pode exportar. Agora, como é que eu vou competir com a tecnologia deles hoje, por favor? E com os preços que eles praticam. Eles não exportam imposto. Eles não têm impostos nos produtos. Para exportar. Não tem. Certo. Nós temos. Mesmo se você fala, não, nós estamos isentos na exportação, estamos isentos de IPI, isentos de CMS, mas você tem, na cadeia produtiva, você tem impostos sobre a massa salarial. Está lá. Você não consegue tirar esse imposto. Imposto sobre a mão de obra. Imposto sobre a própria fabricação. Porque quando você compra uma matéria-prima, um componente no mercado local, ele já vem com imposto. E você não é isento. Pouco brasileiro sabe fazer drawback. Isso já é outra coisa. Porque às vezes você poderia fazer uma operação de drawback, você economizaria uma parte do imposto. Mas 100% não. Sempre tem imposto embutido na sua exportação. E isso não existe quem tire, porque o governo não te ajuda a fazer isso. Mesmo com essas reformas, seria complicado reduzir esses impostos para exportações? Parte você vai conseguir, mas 100% eu te garanto que não. Essa é uma das dificuldades, então, que a gente tem. Esta é uma dificuldade muito grande. Certo. A exportação, ela é uma ciência que deve ser levada muito a sério. Não adianta você... Eu vejo pessoas que às vezes me procuram, eu quero exportar. Eu falo, exportar o quê? Exportar como? O que você está buscando? Nós estamos aqui, a FACESP e a São Paulo Chamber of Commerce está aberta, de portas abertas a qualquer empresário, principalmente, que é o nosso público, é o empresário pequeno e médio. Esses que têm mais dificuldades, nós estamos prontos para ajudá-los. Para fazer as exportações. Para fazer exportações. Nesta questão, eu percebo, o senhor também, que está inserido no meio, deve ter notado, os chineses estão muito interessados em fazer negócios com o Brasil. Tem muitas empresas chinesas aqui, sim, mas muitas vezes o empresário brasileiro ele não sabe como fazer negócios com a China e como fazer negócios com as empresas que estão aqui, né? Quais são as oportunidades que o empresário brasileiro tem nesse momento, esse ano e no ano que vem, para fazer negócios com a China aqui no Brasil e também na China mesmo? As oportunidades são muito grandes. Olha, a maior empresa de commodities do mundo, chinesa, está aqui no Brasil. Tem escritório aqui. Qual é o nome?
Posso dizer? Com certeza. COFCO. COFCO. A COFCO é a maior empresa. O seu presidente é o senhor Philip Chu. O seu vice-presidente é o senhor Pedro Zhang. São pessoas que estão aqui e eles sentem dificuldade do relacionamento com as empresas brasileiras que vão muitas vezes para vender. Então, eles usam, por exemplo, muito suporte de algumas câmaras de comércio Brasil-China muito sérias aqui. Então, pegando o ponto que o senhor falou da maior empresa de commodities, temos muitas oportunidades sem sair da própria casa, né? Sem sair do sair Brasil. de casa. Agora, sejam sérios. Não vão vender produto lá e depois você recebe uma blacklist, como eu tenho, uma blacklist de empresas chinesas que não estão habilitadas hoje a exportar à China. E muitos deles não sabem disso. E não tem essa lista aqui no Brasil, né? De empresas habilitadas para exportação, ou tem? Existe. Mas, infelizmente, às vezes, o que acontece é que o fabricante, o fornecedor, principalmente o fabricante, ele não confirma para nós. Fabricante brasileiro. Brasileiro. Ele não confirma se essa empresa é ou não habilitada. Então, às vezes, você pensa que a empresa é habilitada e vai ver, não é. Mas seria uma das dificuldades, então, do empresário brasileiro também, essa questão... É muita dificuldade. Das listas, né? Porque por isso que ele deixa de acreditar em nós. Certo. E a São Paulo Chamber of Commerce organizou diversos eventos esse ano, citando algumas cidades, por exemplo, Foshan. Eu queria que o senhor sugerisse ao nosso público, aos empresários brasileiros, quais são as cidades mais interessantes para a gente fazer negócios com a China? Há muitas cidades lá. A Haxi, a Guangxi, a Foshan, propriamente dito, Shenzhen. Shenzhen é uma cidade hoje que deve ter quase o tamanho de São Paulo. E eu vi ela crescer, ela não era nada quando eu passava lá. Tubshan, que é outra grande cidade, Caipim, são grandes cidades e boas cidades na China que dá para nós fazermos grandes negócios. Agora, nós temos que saber buscar, saber o que vender para eles. Não adianta você pegar um avião e ir para a China e ficar no hotel e ficar sonhando. Não, não resolve. Farid, e Oi. qual é a sua opinião sobre o escritório em Xangai, que foi inaugurado recentemente pelo governador João Dória, né? De que forma isso vai beneficiar os empresários também? Olha, isso só pode ajudar. Atrapalhar não atrapalha. Muito pelo contrário, só ajuda. Por quê? Porque o João Dória, um homem de visão, queira ou não, ele tem muita visão, ele é um empresário, pensa como empresário, até muito mais empresário do que como homem público. O João Dória, ele teve essa ideia, ele tem uma excelente secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, que é uma moça simples, mas muito culta, muito bem preparada, estudou em Harvard, inclusive, e ele está levando, o Serson também, que é o secretário de Relações Internacionais dele, que ele está, o quê? Provocando o empresário brasileiro a começar a conhecer a China. Então o empresário vai ter um local onde ele vai, pelo menos, procurar, bater a porta, e não como eu fui. Quando eu fui bater a porta, eu não conhecia ninguém. Entende? E eles não. Agora você tem uma porta onde você pode bater e alguém te atende e fala em português. Então ele pode abrir oportunidades. Há muita empresa chinesa querendo investir no Brasil. Temos um cenário positivo, então. Extremamente positivo. E falando desse cenário, como o senhor avalia os resultados da visita do presidente Bolsonaro, né, que fez a China recentemente? Ele se mostrou muito motivado a fazer parcerias, até liberou o visto, né? E agora temos, nesse mês, os BRICS,
também, que é um cenário assim muito Bastante importante para o também. Brasil, né? Exatamente. Qual é a sua avaliação sobre Olha, isso? eu inclusive condenei o presidente Bolsonaro quando ele começou, quando ele assumiu o governo, ele deu atenção, muita atenção a Israel e aos Estados Unidos. Basicamente foram os dois países que ele tinha usado como parceiro, tinha escolhido como parceiros. Ele esqueceu o mundo árabe, que é um grande importador do Brasil, e a China. Foi pior ainda. O chinês aqui, os dirigentes chineses aqui, principalmente aqui em São Paulo, com o qual me relaciono muito, estavam muito apreensivos com relação à atitude do presidente. Hoje isso mudou? O que aconteceu? Nós tivemos a ministra Tereza Cristina. Tereza Cristina, que foi à China. O vice-presidente Mourão, que eu tenho muito respeito, porque é um homem que fala muito bem o inglês, principalmente, um homem culto. Ambos foram à China e conseguiram melhorar a imagem do Brasil. Mas você conversava com os chineses, você sentia a preocupação deles em relação ao Brasil. Olha, houve um trabalho muito grande. O nosso presidente, Alfredo Kotait, por exemplo, que ele é suplente da senadora Mara Gabrilli, ele esteve com o presidente, eu sei que ele esteve com o presidente, ele foi uma das pessoas que nos ajudou muito, que ajudou muito a mudar um pouco a mente do presidente com relação a atitudes que ele estava tomando. Isso foi útil para nós? Muito. Ele entendeu a importância da China. Claro, a China é hoje o nosso maior parceiro comercial, queira ou não é. E não vai mudar, porque essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela pode acalmar, mas ela não vai acabar tão cedo. Isso você pode escrever. O próprio empresário americano está sofrendo por isso. Mas existe uma determinação governamental dentro dos Estados Unidos que prejudica esse relacionamento. Então, qual é a grande oportunidade? É Brasil. Quem tem terra, Brasil. quem tem essa imensidão de território e a agricultura no Brasil é maravilhosa, a pecuária é maravilhosa. Não sei se você conhece bem os estados brasileiros onde se produz soja, por exemplo, onde se produz milho. Nós tivemos um recorde de produção de soja nessa última safra. Milho. Hoje, nós estamos recebendo delegações aqui no Brasil, aqui em São Paulo, buscando milho. E a nossa produção ainda não é tão grande. Mas a safrinha já foi um sucesso. A safrinha recente agora. Quer dizer, o Brasil tem chances, tem muita oportunidade. E eles são bons pagadores. E agora, com essa viagem, estamos no caminho certo? Bom, pelo menos ele aprendeu, virou mais humilde. E esse foi o ponto principal que eu achei dele, foi a humildade. Através da humildade, ele entendeu que ele estava errado ou não estava agindo corretamente e começou a atrair, aproximar o chinês do Brasil. Prova que ele abriu até, deu oportunidade deles virem para cá sem necessidade de visto. Sim. Isso é uma prova real de que ele está no caminho certo. Farid, para concluir, eu gostaria de que você aconselhasse aquele empresário brasileiro que tem interesse em conhecer a China, quer fazer negócios com a China, mas ele não entende muito da cultura, da língua, não sabe por onde começar. E também gostaria de aproveitar para que o senhor falasse um pouco da pontualidade e a troca de cartões, Sim. que são aspectos muito importantes para os empresários. Eu vou dizer o seguinte, de que forma
a gente recomenda ao empresário. Eu digo o seguinte, não pegue um avião e vá para lá. Você vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Ou você vai através de associações de pessoas bem preparadas, ou procure uma Câmara de Comércio chinesa, que esteja Brasil-China, que esteja aqui no Brasil. Por isso que eu propus trazer o vice-presidente. Só para a gente dar mais um... A China, a Câmara de Comércio Brasil-China, que é a grande câmara que nós temos aqui, que está na aclimação, eles fizeram um acordo com a CBF, um acordo de cooperação com a CBF em futebol. Eles são muito apaixonados também, né? Nossa Senhora! Quando eu ia, nas primeiras vezes que eu ia para a China, eu não lia, eu via os jornais chineses lá, não entendia nada. Nada, porque eu não falo chinês, não leio chinês. Mas tinha a foto do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno já era altamente conhecido na China. O chinês ama futebol. E olha, prepare-se porque não vai demorar muito para a China ser campeão mundial de futebol. Isso eu estou te afirmando. Porque eles são muito determinados. Nós somos facilitadores dos empresários. Então, o empresário que quer comprar ou quer vender para a China ou para qualquer outro país, nos procure. Nós estamos na Rua Boa Vista 51, desculpa fazer o comercial, mas é importante. A gente vai colocar. Porque é tão importante que o empresário saiba em que porta ele bater. Então, primeiro bata na nossa porta antes de começar a gastar dinheiro e depois ele se perder. E com relação ao cartão, é uma forma, não só o chinês, mas o oriental em geral, eles são pessoas extremamente educadas. Eles têm uma educação e um respeito muito grande. Você pode ver que quando você encontra um japonês, ele faz o sinal com a cabeça para você. O chinês também, ele te faz o sinal com a cabeça. É um cumprimento honroso e muito honesto e muito decente. Então, eu gostaria de mostrar, antes de terminar, a entrega de cartões. O cartão é uma das coisas mais importantes para o chinês quando vem aqui. Eles vêm com toneladas, milhares de cartões no bolso. Impressionante. Então, quando ele vai te entregar um cartão, você pega, ele faz isso com a mão, você faz isso. Com as duas mãos? Mas assim. Assim. Assim, ele te entrega, você pega embaixo e sinal com a cabeça. Legal. Sinal de respeito e consideração. Eu gosto muito dos chineses, eles sabem disso. E aonde eu estou, eu faço questão de mostrar a todos esse respeito que nós temos por eles e a forma com que eu sou também tratado por eles. E quem quiser comer uma boa comida chinesa, posso recomendar na aclimação um restaurante chamado China Garden, que um dia vamos marcar, você vai lá. Quando o Jiang vier aqui, depois nós vamos marcar um dia e vamos almoçar juntos lá, se Deus quiser. Tá Muito obrigada, Farid. Foi um prazer te receber aqui. Eu te agradeço. Nos estudos e poder conhecer mais sobre essa cultura tão rica que é a China. E quando você precisar, estarei sempre à sua disposição. Eu quero agradecer ao respeito e a atenção que vocês têm conosco na FACESP e na São Paulo Chamber of Commerce. As nossas portas estão abertas tanto a vocês como a qualquer empresário que queira alguma orientação na área de comércio exterior. Estamos à total disposição. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada.